Ok, hoje já está aparecendo para vocês fundamentos de administração de recursos humanos. Essa é a nossa penúltima unidade curricular, tá bom? Esse aí entra nas penúltimas. Esse fundamento de recursos humanos, ele terá a mesma carga horária que os demais, ou então ele tem aí 40 horas, tá bom? Para vocês desenvolverem. E eu quero apresentar para vocês os primeiros passos. Note que aqui eu pintei, consegui entender como é que funciona isso aqui na pintura, e onde tem preto é que significa que não é tão importante. Porém, os que estão em azuis, que estão de cor azul, é o foco, onde vocês vão estar mais indo. Então, entre web aulas e estude aqui. Quando você clica em algum deles, ele vai ficar verde, como alguns já sabem. Bom, beleza, então sejam bem-vindos a mais uma unidade curricular, o assistente administrativo. O objetivo do recursos humanos, da administração de recursos humanos, no caso, o fundamento, é você entender a base, como é que funciona esse preceito. Executar as atividades de rotinas administrativas, seguindo legislação, normas internas e procedimentos técnicos de qualidade, saúde, segurança do meio ambiente. Ok, qual que é o objetivo? Ao final dessa unidade curricular, aos que focarem, aos que pegarem 100% firme aí, vão aprender algumas coisas. Primeiro, aplicar a legislação, normas e procedimentos internos e aplicáveis das atividades na área de recursos humanos sob a sua responsabilidade. Então, traduzindo, você, pelo que você vai aprender aqui, você vai colocar isso na prática dentro do recursos humanos, reconhecer característica da cultura organizacional e a sua relação com as atividades sob sua responsabilidade. O que é cultura organizacional? Cada casa, vou pegar aqui, cada uma das casas de vocês tem uma cultura diferente. Um exemplo, algumas casas o pessoal só come ao redor da mesa, tá bom? Senta ali na cadeira, a família senta ao redor da cadeira, da mesa e ali faz a sua refeição. Já em algumas outras casas, um pega o prato e vai para o quarto, outro pega o prato e vai para a sala, outro pega o prato e vai para a varanda e assim por diante. Então não tem uma diferenciação. Então você vai notar que cada casa tem um jeito diferente de funcionar. Essa cultura que a gente chama de cultura organizacional, aquilo que a gente cultura vem de cultuar. Então é algo que o pessoal sempre faz, sempre exerce. Então, se você sai de uma empresa e entra em outra, são culturas diferentes, são ideias diferentes, são posições diferentes, são ideias, forma de trabalhar totalmente diferente, a comunicação é diferente, o jeito de tratar o funcionário é diferente, por quê? Vai de cultura organizacional. Reconhecer os procedimentos de recrutamento, seleção, admissão, treinamento e demissão, que é onde chega o final do ciclo. Qual que é o ciclo do RH, de um funcionário? Seleção, recrutamento, seleção, admissão, treinamento e no fim da sua vida profissional ali, demissão. No caso ali entra o desligamento. O que é o fim? É quando o colaborador ou até mesmo a empresa vê que não estão mais dando match um no outro, fala assim, você colaborador não está encaixando mais, ou simplesmente você empresa não está encaixando mais nos meus planos e vai haver ali um desligamento ou um rompimento. Isso pode ser a curto, médio ou longo prazo. Quando eu falo longo prazo, pode ultrapassar 30, 40 anos aí na mesma empresa. Reconhecer os processos e sistemas de controle de empregados pela organização para fim de registro, frequência dos colaboradores, escalas, turnos, férias e benefícios, vocês também terão conhecimento. A forma de estudar será a mesma coisa, que tem um calendário, o X representa os dias que vocês não terão aula. Vamos lá, vamos para a nossa primeira aula. A nossa primeira aula, deixa eu só fazer uma coisa cá. Pronto, vai ficar melhor para visualizar. A nossa primeira aula é sobre procedimentos e relações trabalhistas. Vamos utilizar o livro Fundamentos da Administração de Recursos Humanos, que está nesta guia aqui, ó. Ele está na guia biblioteca. Eu estou colocando aqui para ficar mais fácil, para ao invés de você entrar lá no aplicativo, a grande maioria pede a senha, então está aqui o livro. Porém, o aplicativo ele é bom por um único fator.
se você conseguir acessá-lo pelo estante virtual Meu Senai, que quando você dá zoom, ele não embaça, ele não vai embaçar, porque aqui é uma forma, é como se eu tivesse tirado print de cada folha, mas só que de uma outra forma, claro que eu não tirei um por um, isso aqui é uma forma que eu encontrei para agilizar. Então vamos lá, aulão, procedimento de relações trabalhistas, o que nós iremos ver hoje? Tópicos que trabalharemos hoje vai ser em cima do capítulo 1, tá bom? O capítulo 1 a gente vai estender por um longo tempo, e aonde, por exemplo, a gente vai trabalhar sobre relações trabalhistas, a legislação trabalhista e procedimento previdenciário, o contrato de trabalho e as formas de rescisão, definições do empregado e empregador e relação sindical. Bom, então hoje a gente vai ver tudo isso aqui. Então vamos lá. Eu quero falar com vocês, um por um, da seguinte maneira: relações trabalhistas. As relações trabalhistas surgem do envolvimento entre dois personagens. Como que funciona a empregabilidade? Quem que dá o emprego? O empregador. E quem que dá a força de trabalho em troca de uma forma financeira? O empregado. Então há uma troca. É claro que a relação... Aqui, estou aqui em cima, ó. É claro que a relação... Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem ao mesmo tempo que eu. Pronto. Vai ficar melhor para quem está no celular. A relação trabalhista é protegida. É claro que essa relação é permeada por direitos e obrigações que são recíprocas. Traduzindo, você empregado tem algum direito? Óbvio, você tem direito, você é empregado. Então você tem o direito ali garantido pela CLT, que vocês verão o que é a CLT, ou relembrarão o que é a CLT. Porém, o empregador também tem o direito aonde, se, por exemplo, você paga, ele paga, automaticamente você exerce uma função em troca dessa contribuição. A relação trabalhista ela é protegida pela legislação trabalhista brasileira. Traduzindo, hoje o Brasil ele é o país que tem mais leis referentes ao setor trabalhista. Pode pesquisar aí, professor, mas eu discordo do senhor porque os Estados Unidos, os trabalhadores são muito mais respeitados. Beleza? Nos Estados Unidos não tem férias depois de 12 meses trabalhados. Não tem férias. Para ele dar férias lá, só perguntar qualquer pessoa que mora lá, que foi para trabalhar, eles vão abordar você e falar assim, não, lá você trabalha enquanto você tiver for de trabalhar, e o dia que o patrão quiser te dar férias, ele te dá. Por exemplo, o direito da grávida, lá não é tão evidente como aqui, que aqui, por exemplo, tem uma evidência de, por exemplo, uma estabilidade durante a gravidez, tá bom? Então, a funcionária, ela tem esse acompanhamento, tanto do INSS, né? E aí é uma estabilidade na empresa, férias, direito a férias, assim por diante, é muito mais voltado ao Brasil. Por isso que eles falam que a relação trabalhista, a CLT de uma forma geral, ela é pesada porque ela tem muitas leis, muitas diretrizes. O que é diretriz? Direcionam o que deve ser feito ou não. Isso é bom por um lado e amarra por outro. Foi aonde que surgiu a reforma trabalhista em 2017. A reforma trabalhista ela veio com essa ideia. Por exemplo, em 2017, me recordo que não havia o teletrabalho. O que é teletrabalho? Isso aqui que nós estamos fazendo é uma TIC, Tecnologias da Comunicação, de Informação da Comunicação, ou simplesmente teletrabalho. Vocês estão aí na casa de vocês, trabalhando teoricamente daí, e eu trabalhando na minha casa daqui. Então, há essa troca. E antes de 2017, isso não era regulamentado. O que significa? Antes de 2017, as empresas não tinham em que se basear para falar assim, olha, você pode trabalhar em casa. Mas como? Quem que paga ali os equipamentos? Quem que é responsável? Que horas que eu vou ter que levantar? Como que vai funcionar a troca? Como que vai funcionar essa fiscalização? Então, antes disso não tinha. Hoje já tem essa facilidade. E outras coisas que mudaram com a nova CLT, ou no caso aí com essa reforma trabalhista, em 2017. Aqui, a relação trabalhista é protegida pela lei trabalhista, ok. Algumas coisas, 5 pontos que a lei trabalhista ela protege o trabalhador. Na pessoalidade,
na habitualidade, no trabalho, no salário, na subordinação. Vocês vão entender que para existir, olha só, professor, eu tô fazendo um bico pro meu tio ali, ou eu tô fazendo um bico ali para uma vizinha, é relação de trabalho? Eu tenho direito, nesse contexto, nos bicos que eu faço ali uma vez por semana, eu já tenho que ter ali uma relação de trabalho, que assinei a carteira assinada? Vocês vão ver que não. Para caracterizar vínculo empregatício, eu preciso de alguns pontos. Primeiro, vamos começar aqui pela pessoalidade. Por pessoalidade, entende-se que a prestação de serviço deve ser realizada exclusivamente pela pessoa física, que consta em contrato, não podendo ser substituída por outra. Traduzindo, para haver um vínculo empregatício, você, como pessoa física, você tem que vender a sua força de trabalho para uma empresa jurídica, por exemplo, ou pessoa física, tanto faz. Mas só você que pode prestar esse serviço. Se for outra pessoa, por exemplo, eu mais o Joaquim vamos trabalhar para uma pessoa. Eu recebo e mando o Joaquim ir no meu lugar. Opa, então aqui não é um vínculo empregatício. Aqui é uma terceirização. Estou terceirizando. Então alguém paga para mim e eu pago para alguém ir no meu lugar. Esse que é terceirização. Para haver esse vínculo empregatício, somente eu, com meu CPF, devo ali prestar esse serviço. Somente quem está vendendo a força de trabalho pode exercê-la. Então, por exemplo, professor, então, deixa eu entender. Se eu estiver trabalhando numa empresa, por exemplo, a Fulanos de Tal, LTDA, se eu mandar uma pessoa no meu lugar, não caracteriza vínculo empregatício? Não caracteriza. Mas como eu fui a contratada ou o contratado, para caracterizar esse vínculo, somente eu devo prestar esse serviço? Exatamente, só você. Porque o contrato foi feito em seu nome, não foi feito em outro nome. Então, o contrato, por ser individual, cada um tem o seu contrato. Então, automaticamente, só você que pode prestar esse serviço. A subordinação consiste na obediência, olha só. A subordinação consiste na obediência do empregado ao empregador. Afinal, é esse o último que determina as condições de que forma serão realizadas as atividades de trabalho. Outra, falar assim, olha, eu trabalho com vínculo. O que é vínculo empregatício? Quando eu falo vínculo empregatício, significa que você está debaixo das leis da CLT. Então significa que a pessoa tem que pagar seus direitos, tem que pagar tudo, desde assinar sua carteira. Tem lá os seus vínculos empregatícios. Então, se tiver vínculo empregatício, ou para caracterizar que você tem vínculo empregatício, tem direito, primeiro, você tem que estar debaixo de uma subordinação. Traduzindo, você tem que responder a alguém. Aqui, por exemplo, vocês respondem a mim e depois respondo a Auristela. E a Auristela responde ao Jefferson, que é o gestor da unidade, e depois que responde a supervisora Amanda, que é aqui de Rio Verde, que é do regional, e a supervisora Amanda responde ao diretor regional, que é o Hélio responde ao Sandro, alguém lá do Senai lá de Goiânia, e esse Senai de Goiânia, esse cara do Senai de Goiânia, que é o diretor do estado inteiro, responde ao Sandro Mabel, que é o dono da antiga empresa da Mabel, né? Da Mabel, ele que dirige a FIEG. Então ele responde, tem uma hierarquia. Então, para eu caracterizar, por exemplo, vínculo empregatício, eu tenho que estar debaixo de uma liderança. Professor, eu estou trabalhando 4, 5 vezes por semana numa empresa, por exemplo. Só que lá eu tenho um chefe, que sempre eu faço o que ele me pede, uma chefe que eu faço, que pede e eu faço da forma que eles precisam. Caracteriza vínculo empregatício? Sim, porque você está debaixo de uma subordinação. Olha só, aqui já tem duas coisas. Você como prestador de serviço e você debaixo de uma hierarquia. Mas quando você firma um contrato, você está concordando que você está debaixo dessa hierarquia. Quando vocês, porventura, assinaram o contrato para fazer parte do curso, vocês concordaram que seguiriam todas as normas
e diretrizes feitas pela hierarquia. O que significa? Automaticamente, assinou um contrato de trabalho, automaticamente você já sabe que tem que ter um respeito pela hierarquia. Pronto, então aí é uma mão dupla. Eu estou debaixo de uma subordinação e eu, quando assino um contrato, confirmo que seguirei as normas ou até mesmo as orientações da subordinação. Caso houver esse vínculo, há uma quebra de contrato. Tá bom? Por fim, a não eventualidade ou habitualidade, que são esses dois pontos. Da continuidade de prestação de serviço. Vamos lá. Eventualidade. Para evidenciar, para falar assim, eu estou trabalhando sob a CLT, eu estou trabalhando dentro da CLT, significa que eu estou trabalhando com um vínculo empregatício, eu estou trabalhando sobre assim meus direitos. Eu não posso trabalhar de vez em quando. A não eventualidade é o famoso de vez em quando. Tem de vez em quando. De vez em quando eu vou lá, faço um serviço e depois vou embora. Não, de vez em quando, no sábado eu vou lá e ajudo. Não, então não é vínculo empregatício. É mais um vínculo do que um vínculo empregatício. Eu trabalho segunda, terça, quarta e quinta. Aí na outra semana, segunda, terça, quarta e quinta. A outra semana, terceira semana, segunda, terça. Note que aqui não é eventual. Já tem o dia marcado, já tem até o cronograma certinho. Então aqui já vai caracterizar vínculo empregatício, porque não é eventual. O que é eventual? De vez em quando. Então ele tem que ser habitual. O que significa habitual? Ser um hábito, a mesma rotina que você fizer. Por exemplo, de horário, rotina de intervalos, rotina de dias. Então não pode ser eventual e deve ter ali uma sequência de atividades que você faz dentro dessa empresa. Tá bom? Então, claro que depois, no fim, tem que haver um salário. O que é o salário? Salário para caracterizar ali os direitos trabalhistas dessa pessoa, para a pessoa entender que ela está debaixo de uma proteção trabalhista, tem que haver um acordo salarial, que é um valor fixo, mensal, é como se fosse um benefício de uma troca entre eu preciso de alguém para trabalhar, eu preciso de alguém para trabalhar e eu preciso de trabalhar. Então há uma troca. Essa troca entre a vaga e o esforço vendido do empregado para o empregador, em troca há uma remuneração, que a gente chama de salário. Perfeito, então. Logo após, temos aqui a CLT. O que é a CLT? Consolidação das leis do trabalho. Quando surgiu a CLT? A Constituição de 1934 trouxe as primeiras características de quem vem a ser o direito do trabalho, ou do trabalho no Brasil. Foi a partir desta que surgiu a primeira vez o termo Justiça do Trabalho. Antigamente, suponhamos que vocês trabalhavam para uma pessoa e vocês trabalhavam um ano inteiro. No fim do ano, você tinha que continuar trabalhando. Você não tinha férias. Com quem vocês iriam reclamar antes da Justiça do Trabalho, que surgiu lá a partir de 1934? Vou reclamar com o meu patrão. Meu patrão, não, eu tô nem aí que você não. Se quiser, casca fora. Com a mão na frente e outra atrás. Só que com o tempo, a Justiça do Trabalho foi colocando o que é justo. Trabalhou? Perfeito, você recebe o que é justo a você. Trabalhou, e tudo que é o equilíbrio, a justiça vem para trazer esse equilíbrio. Opa, você trabalhou? Beleza, esse é o direito? Esse é o direito. Então vamos equilibrar as situações entre o direito do empregado e o direito do empregador, porque ambos têm direitos e obrigações. Beleza, só que a CLT, como vocês viram com o professor de vocês, em planejamento e organização do trabalho, a CLT, ela veio ali de 43 para frente, trazendo, claro, com Getúlio Vargas o poder. Getúlio Vargas sancionou essa lei da consolidação das leis do trabalho, que hoje é a nossa CLT, que fez o seguinte: antes dessa data, tinha ali uma mistura de lei. Porque o pessoal do campo tem uma lei para eles. O pessoal da cidade tem uma lei para eles. A empregada doméstica foi recente.
mas assim, vou colocar o metalúrgico, o ferreiro, o marceneiro, tinham leis diferentes para cada um dos setores. O que o pessoal fez? Vamos fazer o seguinte: vamos consolidar. O que significa? Vamos juntar e fixar uma só direção. Tá com dúvida? Eu sou do ramo da indústria. Eu sou do ramo do comércio. Eu sou do ramo da prestação de serviço. Todos vão se basear para contratar os seus colaboradores a partir de uma única lei. Ao invés de ficarem pegando leis aleatórias, vão pegar uma única lei e constituir a consolidação das leis do trabalho. Ficou com dúvida? Olha na CLT. Mas eu preciso saber quanto tempo meu empregado tem de férias. Olha na CLT. Eu quero saber se eu posso tirar, por exemplo, a falta dele, dar falta para ele quando ele não justifica. Olha na CLT. Mas o meu empregado ele faltou 30 dias durante um ano. Olha na CLT, porque ele não vai ter direito a férias. Quando você falta 30 dias direto ou sequencial, ou por exemplo, você falta 10 dias em agosto, 10 dias em fevereiro, 10 dias ali em outubro, ao fim de todos o ano de concessão, no caso em 12 meses trabalhados, ao fim você perde o direito de tirar férias, porque está na CLT também. Bom, a consolidação da lei do trabalho, ela vem para tentar fazer esse equilíbrio entre o empregado e o empregador. Todos os envolvidos na relação do trabalhista apresentam interesses. E estes, por exemplo, por diversas vezes, por muitas vezes ser diversos. No caso do empregado, por exemplo, que deseja aumentar os seus rendimentos, enquanto que o empregador procura reduzir os seus custos. Então, aqui há uma forma de equilíbrio. Então, por exemplo, a CLT ou até mesmo a forma de trabalho, ela tem dois contrapontos. Por exemplo, quando você aumenta o salário de um empregado, atinge no faturamento. Por exemplo, vocês têm 5 empregados. Já falei isso aqui uma vez. Você tem 5 empregados. Dos 5 empregados, cada um ganha R$1.000. E você tem lá uma lucratividade de R$6.000 por mês. Então, R$1.000 já está comprometido com os seus colaboradores. E esse outro R$1.000 que sobra, teoricamente, seria ir para as contas fixas, como água, energia, luz, aluguel, suponhamos. Isso aqui é só um figurativo. E dentro desses R$5.000 aqui, um dos 5 colaboradores fala assim: olha, estou ganhando muito mal, eu quero ganhar R$2.000 agora. Perfeito. Para o empregador pagar esses R$2.000 para esse colaborador, ele vai ter que demitir um funcionário. Por quê? É o rendimento dele. Duas coisas: ou ele aumenta o rendimento mensal dele de 6 para 7.000, ou ele fecha o mês sempre devendo. Então, para que ele não feche o mês sempre devendo, ele vai subtrair a quantidade de funcionários. Como que ele vai fazer isso? Ao invés dele ter 5 ganhando 1.000, ele pode ter um dos 5 ganhando 2.000. Pode, não tem problema. Só que para tirar e para custear esse valor, ele vai ter que tirar de um funcionário e colocar em outro. Por quê? A conta no final do mês não fecha. Professor, mas os funcionários vão trabalhar. E se os funcionários não conseguirem bater a meta de 7.000, o empregador ele começa a manter dívidas, começa a pegar empréstimo para tentar pagar salário e assim por diante. Porque em uma empresa, vocês vão ver até mesmo na CLT ou até mesmo em outras informações referentes à área trabalhista, cerca de 70% do valor, geralmente sendo 70% a 80% do que a empresa ganha é para quadro de funcionários. Traduzindo, é para pagar salário e direito trabalhista. Então, a grande maioria do valor salarial vai para esse ponto. Vocês vão notar a partir de agora que o RH ele vai ser essa ponte entre o empregado e o empregador. Vocês vão ver que o RH aqui ele vai ser o intermediário entre os dois pontos, bom? Entre esses dois lados aí. Por isso que fala que o empregado ele busca mais valor financeiro, óbvio que precisa, claro. E o empregado, ou melhor, o empregado ele busca esse aumento salarial e já o empregador ele busca subtrair esse custo
para tentar manter o máximo possível seus colaboradores trabalhando. Igual a pandemia. A pandemia, ela fez essa ideia, ela trouxe essa dificuldade, aonde o empregador não estava tendo o valor entrando. Por exemplo, muitos restaurantes aqui da minha cidade fecharam. Por quê? O rendimento deles vinha no ciclo do pessoal que ia ali almoçar, jantar e assim por diante. E o quadro de funcionários tinha aqui restaurante com 15 funcionários. Para manter no mínimo ali 9 ou até 7 funcionários, tiveram que demitir o restante. Tiveram que mandar embora para tentar ver se as contas batiam, para que depois eles conseguissem fazer, por exemplo, o redimitir depois da pandemia, né? Então, até mesmo aquela questão surgida aí governamental, que é essa questão do trabalhista. Então, essa ideia aí de equilíbrio entre as duas partes. Portanto, o principal objetivo do sistema de relação de trabalho é promover a consciencialização dos interesses de todos os seus agentes. Traduzindo, quem é mais interessado hoje no ramo trabalhista? O empregado e o empregador. E, obviamente, a Justiça do Trabalho, o próprio governo, seja ele estadual, federal ou municipal, todos, por exemplo, o que rende, o que faz uma cidade, um estado, um país funcionar? O dinheiro que os funcionários ganham. O dinheiro que os funcionários ganham faz a economia girar. Então, por isso que, em plena pandemia, muitas das vezes, até mesmo um amigo nosso, ele entrou teve um negócio aí do governo federal, que durante a pandemia, o funcionário dele, por exemplo, que ganhava 1.500, vamos colocar R$1.000, o funcionário que ganhava R$1.000, para ele não ser demitido, o governo pagava 500, o governo federal pagava 500, ele pagava 500 para manter esse funcionário trabalhando, e o dinheiro que entrava fazia a circulação do dinheiro dentro das economias, né? Então, só para vocês terem uma noção, que aqui eu tenho agentes de interesse, e no meio desses 4, que eu entro empregado, empregador, justiça e governo, seja ele federal, municipal ou estadual, eu tenho no meio desses camaradinhas aqui o sindicato, que a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente, tá bom? E tudo isso, vocês vão ver que futuramente eu faço menções que um dia vocês trabalhem no RH, vocês vão ver que o RH, ele vai estar ali tentando organizar tanto a vida do empregado quanto a vida do empregador, fazendo ali a mediação entre sindicato, a mediação entre governo, a mediação entre justiça. O RH, ele vai ficar no meio desse fogo cruzado. Bom, a relação trabalhista é premiada por serviços de qualquer natureza. O fundamental é que sejam lícitos e possíveis. Traduzindo, professor, qualquer um pode vender e trabalhar em qualquer área? Pode. Por exemplo, você pode trabalhar de barman, você pode trabalhar de diretor ou diretora executiva de uma grande empresa, você pode trabalhar de gerente ou seja gerente homem ou mulher, você pode trabalhar, por exemplo, como vendedor ou vendedora, você pode trabalhar como atendente, ou seja você homem ou mulher. Então, qualquer serviço, o que é serviço? Aquilo que você presta. Por exemplo, produto é algo palpável, serviço é algo que você executa, né, para depois o pessoal ver o resultado. Só que tem um fator. Para ser caracterizado um trabalho ou um serviço de qualquer natureza, que seja ali defendido pela CLT, defendido pelos direitos trabalhistas, o serviço tem que ser lícito. O que é algo lícito? Algo que não é contra a lei, digamos assim. O que é algo contra a lei? Tudo que não está permitido em lei é contra a lei. Por exemplo, vou ser vendedor, vou pegar da pior das hipóteses, vou ser vendedor de erva cannabis, a famosa maconha. Eu vou vender maconha, professor. Aí você faz o que você quiser, cara. Só que tem um fator. Lá nos Estados Unidos, dependendo do estado que você vende, é comércio. Mas dependendo do estado onde você vende, é cadeia. Aqui no Brasil, em todo o território nacional, é proibido, porque não é lícito. Só que, por exemplo, professor, vou criar uma fazenda
de queima de carvão, vou contratar um monte de pessoas e vou forçar a elas a trabalharem para mim e não vou dar nenhum dinheiro para elas. Opa, então esse é ilícito, é escravidão. Trabalho análogo ou igual à escravidão. A palavra análogo é como se fosse igual à escravidão. Por exemplo, vocês me contratam para eu ajudar na cidade de vocês. Aí vocês me forçam a trabalhar e não me pagam nada. Eu vou trabalhando ali anos após anos e eu não recebo nada. Então é um trabalho ilícito, que eu não tenho meus direitos garantidos e automaticamente eu não sou remunerado, digamos assim. Mas tem outro lado também. Para caracterizar um serviço, uma relação trabalhista, o serviço que eu presto tem que ser um serviço possível. O que significa? Aquilo que o colaborador consiga realizar a partir do que foi afirmado ou contratado ou até mesmo colocado por ele lá no início. Só que aí é o seguinte, agora saindo um pouquinho daqui, essa questão do trabalho possível, para garantir uma vaga, por exemplo, de emprego, você mente pra cacete. Eu não gosto de trabalhar com pessoas, mas na hora da entrevista, nossa, gente do céu, eu amo trabalhar com pessoas, nossa, meus crush, eu amo trabalhar com... E quando você vai trabalhar em grupo, você, nossa, pode matar um. Então, hoje, esse trabalho possível aqui, pela justiça do trabalho, é aquilo que seja possível de ser realizado por alguém. Por exemplo, trabalhar em minas, debaixo da terra, fazendo extração de mineral. Poucas pessoas conseguem trabalhar lá, porém é um trabalho possível. Fazer a captura de estrelas interestelar, é um trabalho impossível, é uma figurativo bem besta, porém é só para ilustrar aqui algo que é possível e algo que é impossível, tá bom? A outra coisa, só afirmando, todo trabalho que tem ali a garantia tem que ser lícito, ok? Esses serviços podem ser classificados como técnicos, manuais ou intelectuais. Professor, quais são os tipos de trabalho que existe de prestação de serviço? Por exemplo, você pode ser um técnico. Por exemplo, se você vai da área da saúde, eu sou, por exemplo, enfermeiro, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou oftalmologista, você é um técnico, você exerce um serviço na sua área de conhecimento, tá bom? Professor, eu sou pedreiro, eu construo, levanto paredes aí. Então é um trabalho manual, ou até mesmo nas fábricas, chão de fábrica que a gente chama, lá no setor operacional, onde o pessoal coloca a mão na massa, pega o peso, coloca lá na máquina, faz a máquina girar e automaticamente pega os produtos que a máquina está fazendo. Isso de forma manual, claro, que não braçal, né? Quando eu falo manual, tem um auxílio de maquinário, tem um auxílio de máquinas de transporte, empilhadeira, só que aquele serviço que você está lá mais na execução. E tem os serviços intelectuais, que é esse que a gente está fazendo prestação. Por exemplo, eu vendo esse tipo de serviço, estou encaixado aqui no intelectual. Por exemplo, suponhamos que vocês estão fazendo aí, vocês estão fazendo as atividades de vocês da prática simulada, ou da atividade da empresa de vocês. O que vocês executam ali é manual. Por exemplo, vocês estão dentro de um departamento, você está lá no RH, você vai tirar uma cópia de alguma coisa, digitar alguma coisa, é trabalho manual. Então, não é só aquele que você exerce força, é aquilo que você executa durante o dia a dia. E o trabalho técnico, que é principalmente fazer laudos, fazer a aplicação do seu conhecimento na prática, seja ela, por exemplo, se for um dentista, você vai colocar a extração, se for um médico, você vai fazer cirurgias e assim por diante. Se for um técnico eletrotécnico, você vai trabalhar manualmente, mas só que com o seu conhecimento técnico e assim por diante. O nosso país é o maior de relevância de legislação para promoções de regras. De uma forma geral, se você hoje for para o Japão, por exemplo, eu tive a oportunidade de dar aula para um rapaz que ele morou 5 anos no Japão. E ele fala que lá é o seguinte,
Aqui a gente tem bastante feriado. E quando acaba o feriado, a gente ora e pede para Deus mandar um 13º feriado. Nem é salário. Se for o salário junto com um feriado, melhor ainda. Então, a gente já inicia o ano, pega o ano, por exemplo, vamos pegar 2023. Vamos olhar aqui no calendário quantos feriados nós teremos aqui. 1, 2, você já conta a quantidade de feriado, né? Já lá no Japão, eles não têm isso. Trabalham de segunda a segunda, para eles lá o trabalho ele revigora a pessoa. Então, automaticamente, culturas diferentes. A legislação trabalhista e previdenciária. Tem alguns campos aqui, por exemplo, que a CLT ou até mesmo outros órgãos caracterizam direitos. Por exemplo, a legislação trabalhista e previdenciária, que é aquela que garante os direitos, por exemplo, como aposentadoria, auxílio, por exemplo, de auxílio doença e assim por diante, que prevê direitos e deveres da relação de trabalho entre empregado e empregado. É a consolidação das leis do trabalho, da CLT 5.452 de 43, que é de 1943. Como você aprendeu, tá? Entretanto, a CLT está vinculada a legislações que auxiliam e complementam a relação trabalhista. Algumas coisas não tem na CLT. Por exemplo, vocês trabalham como jovens aprendizes. Algumas coisas não tem na CLT. Aonde que o pessoal vai pegar auxílio para garantir que o jovem aprendiz preste um serviço dentro do padrão? Por exemplo, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, a Constituição Federal, por exemplo, é uma base que o pessoal tem para garantir direitos e deveres tanto do empregado quanto do empregador. A própria CLT, a própria jurisprudência, que é referente a uma determinada área, assim mesmo como a doutrina. Por exemplo, cada região tem um tipo de comércio, cada região do país tem um tipo de realidade econômica. Então, cada realidade tem ali uma justiça do trabalho que vai analisar a partir da realidade daquela região. Norma coletiva de trabalho, por exemplo. A norma coletiva de trabalho, ela vem com a questão do sindicato, tá? Por exemplo, algumas coisas, o sindicato entra em negociação direta com o empregador em seu nome. Você não responde por essa negociação. Pode ser uma negociação coletiva, mas no fim o sindicato vai representar o trabalhador. Eu vou explicar para vocês, no próximo, vai ter um item aqui no tópico que eu vou explicar para vocês. Regimento interno da empresa. Direitos e deveres do próprio colaborador também é regido pela empresa. Então, as normas internas de uma empresa, se você as cumpre, automaticamente você está dentro do seu preceito. Aqui, faça a mesma coisa. Aqui no Senai, vocês têm a norma interna do Senai. Vocês têm as nossas normas internas. Quando, por exemplo, você não entrega alguma atividade, automaticamente você está sujeito a uma norma interna, que é a falta, algum tipo. Então, se vocês estivessem tendo aula no nosso local lá do Senai, as meninas devem amarrar o cabelo. É uma obrigatoriedade. Mesmo que não vão para os laboratórios, é uma obrigatoriedade, é uma norma interna. Ah, eu não concordo, então nem entra, nem faz nenhum curso, não faz esse contrato com uma empresa. Porque quando você fecha um contrato com a empresa, você está concordando que você vai seguir as normas daquela empresa. E claro, o que garante os seus direitos é o contrato de trabalho. Por isso que sempre é uma dica, vocês vão finalizar o contrato de vocês em breve. Então é o seguinte, sempre, antes de você assinar um contrato de trabalho, leia. Se o empregador não quiser que você leia, desconfie, porque todos os seus direitos estão ali naquele contrato de trabalho. Por quê? Ah, mas eu não concordei que eu teria que fazer 3 horas extras por dia. Opa, tá aqui no contrato, aqui ó, na cláusula do contrato que você assinou. Ah, mas eu não li. Não, aí você já arruma um advogado, porque você vai perder o caso. Por quê?
está no contrato, automaticamente o empregador ele vai ter o direito, porque você concordou e tem lá as testemunhas e assim por diante no contrato. Então sempre preste bem atenção. A aplicação da lei trabalhista no que concerne ao direito do trabalho respeita o princípio da territorialidade, ou seja, a norma rege que o local onde aconteceu a relação trabalhista é que determina o espaço da aplicação da lei. Por exemplo, vocês fecharam um contrato na cidade de vocês. Se eu fechar um contrato na minha cidade, automaticamente algumas coisas mudam, tanto quanto algumas cláusulas do meu contrato, quanto também algumas coisas referente a pagamento. A CLT e a Confederação e a Constituição Federal garantem o direito geral. Porém, quando eu assino o contrato, cada região tem a sua diferença. Por exemplo, o salarial. Tem uma indústria aqui na minha cidade que o mesmo caldeireiro aqui que ganha R$3.000 não é os mesmos R$3.000 que o mesmo caldeireiro dessa mesma indústria no estado de São Paulo que ganha R$5.000. Ele ganha R$2.000 a mais. Mas professor, é injusto. Ué, mas se aqui em Goiás ele recebe 3.000, fazendo a mesma função do cara lá de São Paulo, por que ele não ganha os mesmos 5.000? Regiões diferentes. Regiões diferentes, questão financeira diferente, cidade diferente, cultura diferente, automaticamente implica no final salarial. Bom, aí por isso fica com essa discussão que sempre acontece. Contrato de trabalho e formas de rescisão. Partindo já para os pontos quase finais, o contrato de trabalho é baseado em alguns pontos principais, tanto com o contrato que você exerce, quanto os direitos quando você tem, quando você os rompe. Bom, deixa eu só voltar aqui para a gente não perder nada. Vamos lá. O contrato de trabalho nada mais é do que um acordo. O que é um acordo? Eu concordo e você concorda e vamos assinar no mesmo papel o que a gente concordou. Expresso, que regula a relação de trabalho entre empregado e empregador. Traduzindo, o que você concorda ou não, ou que o empregador concorda ou não, está naquele contrato. E quando assinados, ambos chegam e falam assim, olha, então eu e você concordamos com tudo que está escrito? Sim, então a gente concorda e a gente vai basear nossa relação trabalhista em cima desse contrato. Os contratos de trabalho têm prazo determinado, com data de início e encerramento definida, que é o que vocês têm. Todo jovem aprendiz, ele tem, ou não só jovem aprendiz, claro, tem contrato por tempo determinado. O contrato por tempo determinado, ele não pode ultrapassar 2 anos. Ah, professor, então significa que a gente poderia ficar mais um ano? Poderia, só que a empresa não quer. Então o que acontece? Depende de cada empresa. Então significa que, dependendo da empresa, você pode ficar até 2 anos, isso garantido por lei, até 2 anos. Ultrapassando esses 2 anos, a empresa ou te demite ou te efetiva definitivamente, mudando o contrato. O contrato por tempo indeterminado. Tem uma previsão de início, mas não tem uma previsão de término. Essa mesma ideia do contrato por tempo determinado, ele entra naqueles períodos de 90 dias, corridos, tá bom? Contando de segunda a segunda. Mesmo que você não trabalhe no domingo, por exemplo. Tem prazo determinado por o seguinte, depois de 3 meses, você tem um prazo determinado de trabalhar por período de experiência por 3 meses, 90 dias. Após esses 90 dias, por exemplo, 91 dia, automaticamente ele já tem que ser feito um contrato por tempo indeterminado. Já o contrato por tempo determinado, você pode trabalhar 25, 30 anos sobre o mesmo contrato, correto? Isso se você for exercer a mesma função, Se você muda de função, muda de informações, muda ali de salário, muda de horário, é viável construir um novo contrato. Bom? Perfeito. Já os contratos por tempo determinado, prazo de 2 anos, como eu já tinha falado aqui também. Nos contratos por tempo determinado, sua validade se dá apenas 3 situações. Vamos lá.
Quando eu posso ter um contrato por tempo determinado? Primeiro, caráter transitório, que é o de vocês, por um período entre, suponhamos, que vocês de Goverlândia ou vocês de Quirinópolis, independentemente de onde você esteja, vocês são transferidos para a minha cidade, Rio Verde, por um tempo. Vocês vão ficar aqui fazendo um serviço durante um ano, por exemplo, ou até mesmo 2 anos, e depois vocês retornam. E quando retornam, vocês já não teriam mais um emprego, porque o contrato é por tempo determinado, por 2 anos aqui, e depois de 2 anos você volta para a sua cidade e vai pegar ou trabalhar em outra empresa. Contrato de experiência e execução de um trabalho eventual. Então, o de vocês, tanto no caráter provisório encaixa, quanto também esse que eu vou fazer a mudança do trabalho eventual para esse que eu dei como exemplo, vocês virem para cá, para Rio Verde. Então vamos lá. 3 situações, de novo, repetindo, 3 situações que o contrato por tempo determinado vale. Caráter transitório, que é por um determinado tempo, que no caso de vocês, aqui do assistente administrativo, com um jovem aprendiz, ou como estagiário, algo do tipo. Contrato de experiência, que é por tempo determinado, e contrato eventual, que é aquele, de vez em quando você faz um trabalho lá de 6 meses, um trabalho de 4 meses. Esses trabalhos temporários que vocês veem no final de ano são todos contratos temporários. Então, contrato temporário é um termo geral, onde fala assim, contrato por tempo determinado, tá bom? Fala sobre data. O formato desse contrato vai mudar de acordo com a quantidade de tempo que você vai exercer. Por exemplo, se é 3 meses, entende-se que é um período de experiência. Se é 4 meses, entende-se que passou do período de experiência, mas você vai trabalhar mais de um mês. 6 meses, 4 meses, ou 10 meses, 12 meses, 14 meses, 18 meses, no máximo ali 2 anos, tá bom? De contrato. Perfeito. Contrato de experiência é um contrato de prazo determinado que não ultrapassa 90 dias. Isso, se vocês podem ver na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, tem aí um artigo que fala sobre isso, que é o 445. Se você quiser saber mais sobre esse contrato, essa questão de contrato por tempo determinado ali, ou até mesmo um contrato de experiência, dá uma olhadinha nesse aqui, que permite que este seja ainda dividido em 2 períodos de 45 dias, bem como ter uma duração inferior. Tá, eu posso dividir esses 90 dias em 2 períodos, tá? Então trabalho uma parte e depois eu posso colocar esse profissional trabalhando novamente em uma outra parte. Só que hoje, com a reforma trabalhista, isso continua ainda existindo. Só que com a reforma trabalhista, com a mudança das leis do trabalho, uma atualização, é indicado os 90 dias direto. Professor, é 90 dias contando, por exemplo, eu trabalho só de segunda a sexta. Então eu conto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 dias. Depois da outra semana, segunda, terça, quarta. E até dar 90 dias? Não. Independentemente se você trabalha no sábado e domingo são contados como 90 dias. Tá bom? Então aí é dias correntes. Então, os 90 dias que tem ali é tanto para a empresa te conhecer, quanto você conhecer a empresa. Durante esses 90 dias, tanto você está analisando a empresa, quanto a empresa está te analisando. Então é como se fosse um contrato assim, que eu falo assim, será que aqui vai dar certo? Nossa, será que esse funcionário aqui vai dar certo? Vamos ver por 3 meses aqui. Se der certo, a gente estende aí o prazo de contrato dele. Até, por exemplo, professor, passou os 90 dias, a pessoa pode fazer um contrato de 2 anos com ela? Um determinado 2 anos? Não tem nenhum problema, só estende por 2 anos. A pessoa pode, ao invés de fazer um contrato de 2 anos, pode fazer um contrato de menos tempo? Pode. A pessoa, por exemplo, o empregador, pode fazer, depois de 90 dias, pode fazer um contrato de tempo indeterminado? Pode, isso vai depender do empregador. O contrato de trabalho deve ser considerado bilateral, ou seja, contemplar itens que atenda às 2 partes, tanto o empregado como o empregador. Aí que entra o que eu estava falando lá atrás. Você lê o contrato. Primeiro, se o contrato tiver mais cláusulas para você cumprir e menos cláusulas para o empregador cumprir, significa que alguém está se beneficiando nesse contrato.
tem que ser o quê? Equilibrado. Tanto direitos de um, tanto direitos de outro. Quanto deveres de um, quanto deveres de outros, de forma equilibrada. Então tem que ser bilateral. Toda vez que vocês ouvirem a palavra bilateral, vamos colocar como um equilíbrio entre as duas partes num contrato. Significa que ambos têm que estar satisfeitos com o que está ali, tanto de deveres e obrigações de cada um, quanto a sua parcela de responsabilidade. Incluindo ali a questão, por exemplo, como o fato de o que serviço você vai fazer e qual é o pagamento que você vai fazer sobre sobre essa subordinação. E além disso, dentro do contrato vai haver um nome específico de quem, de qual justiça ou até mesmo tribunal regional de trabalho, caso houver, por exemplo, uma dificuldade, alguém não concordar com alguma coisa depois de ter assinado, vai ter ali indicado quase no último parágrafo o nome do tribunal que o pessoal vai ter como intermediador, tá bom? Alguns requisitos para fazer que o contrato exista. Primeiro, capacidade das partes. Vocês estão nesse tipo de contrato aqui, ó, que a pessoa que tem, por exemplo, para assinar um contrato, ela tem que ter a noção do que ela está fazendo. Professor, mas se for uma pessoa analfabeta? Opa, então alguém tem que ir junto com ela para tirar essa dúvida. Só que essa pessoa que vai junto com ela não assina. Ela não assina, porque a pessoa somente é analfabeta, digamos assim. Por exemplo, tem muito caso de analfabetismo, o pessoal assinando um contrato e sem ter a noção. Então, por uma falta de ética, alguém passa essas informações de forma aleatória para ele, para que ele, como ele não sabe ler, automaticamente ele assina um contrato que pode prejudicar. Para que isso não aconteça, ele pode pegar esse contrato, levar num local de um advogado trabalhista, que vai explicar para ele o que está nas cláusulas ali e assim por diante. No caso do assistente ou do jovem aprendiz, se é maior de idade, ele responde por si próprio. Se é menor de idade, ele responde junto com o seu responsável. Quem é o responsável aqui nesse caso? Quem tem a sua guarda? Professor, meus pais são separados. Quem tem a minha guarda? Por exemplo, na minha época eu já trabalhei como assistente administrativo, já falei isso para vocês, da prefeitura da minha cidade, isso lá em Bolinhas lá atrás, 2000 e bolinha lá. Quem assinava o meu contrato era a minha mãe, porque ela tinha a minha guarda, e não era o meu pai que não tinha a minha guarda. Automaticamente, se ela quisesse romper o meu contrato, ela podia. Professor, então significa que eu, menor aprendiz, eu não tenho opinião. Por exemplo, se minha mãe vir e falar assim, eu quero que você saia, e ela romper o contrato, ela tem direito. Ela tem direito de arrancar você do serviço. Só se você for emancipado, aí já é uma diferença bem gritante. Licitude do negócio. O contrato, para ele ser válido, o negócio que vocês estão fazendo tem que ser lícito, tem que estar referente à lei. Por exemplo, casos de jogos, casos de prostituição, muitas das vezes, são itens que são ilegais, tá bom? Consentimento. Por exemplo, professor, uma moça falou que vai me contratar pela CLT para eu trabalhar numa casa de pôquer ilegal, ou até mesmo de máquinas caça-níqueis ilegais. O que eu faço, professor? Não vai, porque é ilícito. Mas ela falou que está dentro da CLT. Não está dentro da CLT, porque não jogos, por exemplo, de azar, não são liberados aqui no Brasil. Então você está caindo num conto do vigário. Consentimento é de acordo das vantagens entre as partes. Então, tendo todos esses requisitos, temos um contrato de trabalho. Tanto que a pessoa saiba o que ela está assinando, quanto o negócio ser lícito e quanto ambos terem aí acordado que tanto eu concordo com o que você colocou, que são os meus direitos e as minhas obrigações, quanto você concorda quais são os meus direitos e obrigações. Então, tendo aí esse equilíbrio, pronto, tendo esses pontos aqui, temos um contrato de trabalho. Professor, isso acontece muito em casos de prostituição, por exemplo. Mas eu fiz um contrato de trabalho numa casa de prostituição. Esse contrato, ele é válido?
Não, porque não é regulamentado. A prostituição no Brasil não é regulamentada, tá bom? Então, automaticamente, você estaria arriscando ali a sua vida, porque você não teria ali os seus direitos de trabalho e além de ser explorado ou explorada, dependendo do que você se meter aí, tá bom? Outra coisa, é importante quando assinar o contrato verificar os aspectos e tratativas referentes às cláusulas usuais e necessárias do instrumento. Traduzindo, vai assinar um contrato, primeira coisa que vai olhar, salário. Se você vai receber mensal, ou você vai receber por hora. Por hora é por hora trabalhada. Não trabalhou, não tem dinheiro. Mensal significa que se o mês tem 30 dias ou se o mês tem 29 ou 28 dias, não importa. O salário sempre vai ser o mesmo. Já no horista, se um mês tem menos dias, ele tem menos dia para trabalhar. Então o salário vai ser menor em um mês referente ao outro mês com 30 dias. Tá bom? Jornada de trabalho. Qual é o horário de entrada e saída? Quais são os dias da semana? É 40 horas semanais ou 44 horas semanais? Segunda a sábado. 44 segunda a sábado. 40 horas segunda a sexta. Compensação de trabalho extraordinário. Significa que essa compensação de trabalho extraordinário é a famosa hora extra, tá bom? Se vai ter, como será? Quantas horas extras você teria que fazer? Na época que eu trabalhei no supermercado na minha cidade, no contrato eu tinha que fazer 2 horas extras. Eu saía 3 horas e eu ficava... Não, minto. Eu ficava... Não, era isso mesmo. Saía 3 horas e eu ficava de 3 horas às 4, de 4 às 5. Aí mudaram o meu horário. Aí eu saí do contrato temporário para o contrato definitivo. Aí mudaram o horário. Eu saía às 5, normal, às 8 horas normais, só que tem um fator. Das 5 às 6, uma hora extra. Das 6 às 7, uma segunda hora extra. O que rebentava automaticamente de segunda a sábado, de segunda a segunda, que é supermercado. Então você descansava 2 domingos só. Segunda a segunda, trabalhando dessa mesma forma. Quem trabalha com supermercado sabe muito bem como é que é isso. É uma correria, né? E nesse supermercado, na época, não tinha conhecimento e eu entrei com os pés pelas mãos nesse supermercado. Eles trabalham em esquema de vale. O que significa? Pela lei, o empregador tem que pagar até o 5º dia útil do mês. Professor, o que é quinto dia útil? Por exemplo, se segunda deu o dia 1º, aí o seu empregador tem segunda, terça, quarta, até quinta dessa semana para fazer o pagamento. Mas o empregador paga no dia 10. Não, ele está fora da lei. Está fora da lei. Tem que ser até o 5º dia útil de cada mês. Então, esse supermercado, o que ele fazia? Pagava metade desse valor antes do dia 5 e a outra metade ele pagava no dia 25 do mês. O que atrasava todas as contas. E era um valor muito baixo na época. E isso porque eu não vi esse acordo que tinha feito lá no contrato. A moça do RH falou assim, não, gente, pode assinar aí, pode confiar e tal, a gente está em família. Eu falei assim, Aí eu fui nessa aí, eu me ferrei. Aí eu descobri que família também ferra, seja ela sua ou não. Ou seja, é fundamental que você leia com atenção sobre tudo que trata do seu trabalho. Primeiro, qual vai ser a sua função? Digamos, você é contratado como assistente administrativo, tudo referente a assistente administrativo está sobre a sua forma de trabalho. Se você é contratado como assistente administrativo, mas faz trabalho como cozinheira, automaticamente, bem desvio de função. É bem lógico, né? É um desvio de função. Se você é contratado como assistente administrativo, porém tem o cargo de secretária, tem o cargo de auxiliar de limpeza e tem um cargo referente a estagiário, por exemplo, são 4 cargos, mas recebendo como assistente administrativo, que é um cargo abaixo de secretária, acúmulo de função, tá bom? Além de ser um desvio também de função. Perfeito. Portanto, tenha conhecimento de todos os itens que compõem o contrato. Por exemplo, rescisão contratual. Na rescisão contratual, quando o contrato é encerrado, você e o empregador têm alguns direitos. Vamos lá. A rescisão contratual é a conclusão do procedimento de demissão de um empregado que está sendo desligado da empresa. O que é desligado?
Quando a gente fala aqui, ó, o jovem foi desligado, o que significa? Que o contrato dele foi rompido, porque ele não estava cumprindo o que foi proposto em contrato desde o início. Se não foi cumprido desde o início o contrato, o que foi previsto, há um rompimento contratual. Ou seja, é a formalização do encerramento das atividades do empregado para com a empresa em questão, com o acerto de todos os direitos e deveres das partes. Tá, vamos lá. Quando há um desligamento, por exemplo, vou pegar um exemplo de um rapaz aqui, no outro turno. Do nada sumiu e mandou uma mensagem: professor, estou em um outro emprego, quando eu der eu faço atividade. Eu falei assim, beleza, e eu só metendo falta para esse jovem, porque ele está descumprindo, não é porque ele está trabalhando na empresa que ele está certinho, não. Foi feito um contrato que durante um período das 8 horas da manhã até meio-dia, vocês teriam um contrato. Assim mesmo como o pessoal disse, de 1h30 a 5h30. E durante todo esse período, você pode trabalhar, não tem problema nenhum. Desde que não interfira nesse contrato. O ideal era que não interferisse. Tá bom? Por isso que eu falo para vocês, o pessoal que trabalha, eu falo, ó, por conta própria. Não interferindo nesse contrato, perfeito, faz o que você quiser. Se interferir, automaticamente há uma quebra de contrato. Porque, teoricamente, esse horário você estaria dentro do Senai ou dentro da empresa. Então, serve essa mesma lógica para você. Então, o que a pessoa fez? Parou de entregar as atividades. Vou entregar depois, professor. Porque eu estou no serviço agora, professor. Não, porque eu estou ajudando outra pessoa aqui, professor. O que a gente foi fazendo? Ficou um mês dando falta. E teve mês que ele recebeu menos de 50% do salário. Só de falta. Então, o que acontece? Há um desligamento. Há um abandono. A gente entende que ele abandonou o contrato ou rompeu o contrato. Significa que ele foi desligado. Mas quando é desligado, quais são os direitos que essa pessoa tem? Seja ela desligada pela empresa por falta de caráter, digamos assim, de executar o que foi previsto desde o início, tá bom? Ou simplesmente porque você, colaborador, não está mais satisfeito. Se a empresa te demite, você tem uma quantidade de direitos lá. Se você pede demissão, você tem um pouquinho menos de direito. Vou explicar para vocês como. Ó. Existem duas formas de rescisão contratual. Uma é por iniciativa do empregador. Traduzindo, a empresa que te manda embora, e a outra é por iniciativa do empregado. Você que toma a decisão e fala assim, eu quero ir embora. A rescisão contratual que parte do empregado conclui-se no pedido de demissão. Traduzindo, você quer sair da empresa? Você vai fazer um pedido de demissão. Você vai chegar no RH e falar assim, olha, ou no seu superior e falar assim, olha, eu quero pedir demissão. Então, quando você pede demissão, é um aviso que você vai sair. Então, ele vai ter 30 dias para arrumar outra pessoa para colocar no seu lugar e você vai cumprir o aviso prévio. Quando você dá o aviso de demissão, inicia o ciclo de 30 dias de aviso prévio, tá bom? Caso você não queira cumprir esse aviso prévio, o empregador não precisa te pagar. Se você sai daquele momento que você pede demissão para frente, o empregador ele não tem obrigação de pagar o aviso prévio dos 30 dias que você iria trabalhar. Com relação a este formato, é importante ressaltar que o empregado terá direito a receber o seu salário, o saldo do salário, as férias vencidas, caso você já tenha trabalhado 12 meses, depois de 12 meses você tem direito a 30 dias de férias. Então, você vai receber aquelas férias e as férias proporcionais, que significa que depois do período de 12 meses, inicia um novo ciclo de contagem. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Suponhamos que você ficou 1 ano e 6 meses. Então, as férias proporcionais são esses 6 meses que você está trabalhando e as férias vencidas serão proporcionais àqueles 12 meses trabalhados anteriormente. Tá bom? Cadê? Férias proporcionais. Isso, no caso de estar há mais de 1 ano na empresa. E a caso de mais de 1 ano na empresa. Como o salário de vocês também, o contrato de vocês é praticamente 2 meses, vocês vão receber proporcional. Tá bom? Não as férias vencidas, mas proporcional ao tempo de trabalho. E o 13º salário proporcional. Significa que vai ter um cálculo referente à quantidade de meses que você trabalhou e em cima disso você vai ter aí o seu salário. Só que aqui você vai notar que não tem o FGTS, tá? Aqui já não tem o FGTS. O aviso prévio, por exemplo, que você irá estudar nos próximos tópicos desse capítulo, deverá ser
cumprido integralmente pelo empregado, pois, caso contrário, o empregador poderá cobrá-lo conforme o artigo 487. O empregado que solicita demissão por iniciativa própria, ele pede demissão, não tem direito a receber o FGTS. Professor, calma aí, deixa eu entender. Eu tenho direito de receber o FGTS? Tem, se você for demitido. Se você pedir demissão, você não tem direito ao FGTS. Você não tem direito, tá bom? Entretanto, se a rescisão parte da empresa sem justa causa, ou por nenhum motivo que caracteriza ali uma justa causa, no caso da demissão sem justa causa, arbitrária, sem motivo nenhum, o empregado terá todos os direitos citados anteriormente, tá? Tem todos aqueles direitos, férias proporcionais, salário, 13º, férias vencidas, se ele cumprir com o aviso prévio, o próprio aviso prévio. Só que, nesse caso, ele vai ter direito a uma multa rescisória de 40% sobre o valor que está lá no FGTS. Traduzindo, durante cada mês que você trabalha, são descontados do seu FGTS 8%, tá bom? Sobre o seu salário. Já, quando cai no seu lerite, já cai o salário já com desconto do FGTS. E esse valor ele tem que ser pago até o sétimo dia de cada mês, sétimo ao 10º dia de cada mês pelo empregador. Então, o seu salário é R$ 1.500, desses R$ 1.500 já se desconta os 8% do INSS, mensalmente. Aí isso vai acumulando lá, desde o início do seu contrato, nessa empresa. E se você trabalhar 2 anos, no contrato, por exemplo, de multa, de encerramento do seu contrato, pega-se todo o valor que tiver acumulado durante esses 2 anos do desconto do FGTS, dos 8%, e paga uma multa de 40% sobre o valor que foi depositado lá, tá bom? Por isso que o pessoal sai uma multa rescisória muito grande. Então seria assim, ó, no caso de demissão arbitrária sem justa causa, o empregado terá todos os direitos citados anteriormente e o acréscimo do depósito do FGTS com a respectiva multa de 40%. Com relação ao aviso prévio, o empregado deve cumpri-lo ou receber um salário quando indenizado. Por exemplo, se você, empregado, for demitido pelo seu empregador, você tem que cumprir 30 dias de aviso prévio. Durante esses 30 dias, você vai arrumar um emprego e ele vai arrumar uma pessoa para colocar no seu lugar, correto? E no fim desses 30 dias, você vai receber o seu salário proporcional ao tempo de trabalho, correto? Além de receber o salário do mês anterior que você trabalhou, que é o seu direito, que está aqui, mais esse salário que é do 13º, do aviso prévio. Se você não quiser cumprir o aviso prévio, o empregador, tudo bem. Me perdoe, eu confundi. Se o empregador não quiser que você fique na empresa, ele tem que te indenizar. Agora sim, vamos lá, olha só. Anteriormente, no aviso prévio, como é que funcionava? Você pediu demissão e não quer cumprir o aviso prévio, você sai com a mão na frente e outra atrás, correto? Já aqui é diferente. Aqui, se eu sou seu patrão, te mando embora, te dou um aviso de demissão e eu não quero que você fique os 30 dias na minha empresa, porque a gente não está brigando bastante, e eu não quiser que você fique na minha empresa durante esses 30 dias, eu tenho que te pagar o salário proporcional a esses 30 dias. Eu tenho que te pagar. Olha, se eu não quero que você cumpra, você quer cumprir o aviso prévio, mas eu não quero que você fique na minha empresa, eu vou te pagar uma indenização. Eu te pago esse valor de salário que seria ganhar durante os 30 dias e você some na minha frente. Essa é a ideia, né, digamos assim. Diferentemente, você fala assim, nossa, eu estou com birra desse patrão, não quero ficar aqui, eu vou embora. Mas você não vai cumprir o aviso prévio? Não, quero que se ferre para lá. O que você vai fazer? Qual é a consequência? Você vai perder o seu aviso prévio, tá bom? Então aí tem os dois lados da moeda. O encerramento do contrato de trabalho pelo empregador por justa causa é o tipo de demissão que foi determinada por uma grave falta cometida pelo empregado durante a vigência do contrato de trabalho. Por exemplo, o que caracteriza demissão por justa causa? A demissão por justa causa, ela é causada muito por uma falta grave, qual foi aqui.
3 advertências uma suspensão já pode estar te dando direito a uma justa causa, porque você não está cumprindo com nenhuma das regras lá em cima, nem com a CLT, nem com o estatuto interno da empresa e nem com o que foi feito em contrato. Então você não está cumprindo, então automaticamente por uma justa causa, estou explicando que você não está cumprindo, estou justificando, tem uma justa causa que eu estou te demitindo. Então você vai sair aí só com o seu salário proporcional, você vai sair com, deixa eu ver se está aqui, está aqui, ó, olha só, justa causa. Deixa eu só colocar isso aqui para a gente partir para o encerramento. Ainda com relação à relação contratual por parte do empregado sem justa causa, cabe ressaltar que pode ocorrer um término de contrato de experiência até 90 dias ou até mesmo um período de experiência de 1 ano, de acordo com a necessidade ou desejo do empregador. Traduzindo, se vocês fizerem um contrato de 90 dias com um período de experiência ou até mesmo esse, vocês têm um direito igual às informações acima que a gente disse. O encerramento com um contrato de justa causa é diferente. Olha só, é possível citar alguns exemplos de demissão por justa causa, como embriaguez, chegar bêbado no serviço. Do céu, eu tô de ressaca. Opa, ressaca não é embriaguez, é diferente. É uma causa pós-embriaguez. Se você chegar bêbado no seu serviço, ou bêbada no seu serviço, beijo, tchau, você está com justa causa. Condenação criminal do empregado. Por exemplo, você está trabalhando normal aí, tranquilo, chega a polícia e fala assim, mão na cabeça, perdeu, entrelaça os dedos e vamos para a delegacia. Você está sendo acusado de estupro, você está sendo acusado de estelionatário ou estelionatária, independentemente, quando você é acusada ou acusado de algum crime judicial que seja provado, automaticamente você seja condenado, tá? Não acusado. Condenado é quando você vai a juízo. Diferente do outro que se é acusado. Se acusa para depois apurar. Aí é diferente. Quando você é condenado e preso, definitivo, sai uma sentença do juiz, a empresa pode te mandar embora tranquilamente. Tá? Abandono de emprego. Traduzindo, eu fui contratado, aí eu não gostei do serviço. Eu simplesmente, como eu não sou uma pessoa que tenho vergonha de falar que eu não gostei, eu simplesmente não vou mais. Eu não vou nem aparecer lá mais, nem para bater o pulo, não vou. Então o que acontece? Abandono de emprego. Passou de 30 dias, significa que foi um abandono de emprego. Você abandonou, significa que você rompeu o seu contrato. Além disso, furto, roubo, tá bom? Assédio sexual, assédio moral, até mesmo, por exemplo, atestado falso, pegar atestado para outra pessoa que você conhece, passar para frente. Aconteceu isso numa turma anterior. O jovem me passou um atestado que o tio dele era médico, então ele passou atestado. E a gente não aceitou. Se a gente quisesse levar esse caso para frente, ele tem menor de idade, então daria um borá todo. E é o seguinte, a gente pode abrir um boletim de ocorrência, tanto para mostrar que foi falsificado, não é que foi falsificado, foi forjado, é diferente. É quando o médico dá um atestado que a pessoa não precisa, mas ele dá. Por exemplo, ele pode ter o seu CRM, seja ele dentista, médico, o que for, ele pode ter o seu CRM ou a sua carteira cassada, só por causa disso. Então, por isso que é justa causa tanto para o médico quanto para o empregado. E assim vice-versa. E claro, o empregado também que foi automaticamente pego na mentira. Um exemplo recente, um vereador de uma cidade aí, ele deu 2 atestados médicos, falando que estava doente, só que nesse período ele foi para uma festa lá do Rio Grande do Sul, e ele tirou foto e postou, pronto, pegou, na hora ali já foi afastado. Se foi empregado, já é demitido automaticamente, tá bom? Então, assim, eu sempre pego as informações. Você está doente? Tá, perfeito. Tá bom, tá aqui o atestado. Só que se eu descubro, eu passo para a coordenação e a coordenação já passa para a empresa e a gente já faz o desligamento. Então fica aí essa informação, porque é justa causa. Bom? Por fim, aqui, é claro que é preciso que a empresa comprove
com a devida presença de testemunhas antes da decisão de justa causa. Então, quando a gente vai tomar uma decisão e a gente fala que você fez alguma coisa, você pode ter certeza que a gente está com 40 prints, um vídeo, uma testemunha e uma porrada de coisa para tomar uma decisão. Bom? Então sempre fique atentos aí. Isso na empresa também, tá bom? Então a empresa só vai tomar decisão depois que ela juntar um monte de informação. Por exemplo, um personal trainer de Goiânia, que ele postou um vídeo falando que gosta de arranhar carros de um candidato que ele não gosta, por exemplo, seja ele qualquer um dos dois. Ele não gosta, ele vê um adesivo de um candidato grudado no carro, ele faz questão de arranhar e filmar. Então a empresa, ele estava com o uniforme da empresa, quando ele falou isso, e filmou e postou no store, a empresa pegou esse vídeo e utilizou isso como uma forma de falar, a partir disso aqui você está demitido, tá bom? A partir desse momento está demitido, a partir desse atestado você está demitido, a partir dessa informação você está demitido e assim por diante. Tem que ter base quando vai fazer isso. Por fim, quando houver um saldo positivo de banco de horas do empregado na rescisão contratual, este deverá ser pago como horas extras. A mesma coisa, se você trabalhar por hora extra lá em cima, quando você vai demitido, você soma lá tudo que você já tem como banco de horas, que eu vou explicar isso mais para frente, e você recebe, tá bom? Porque algumas empresas, ao invés de pagar hora extra, paga banco de horas, que você descansa depois a mesma quantidade de hora extra que você faz. Quando você é demitido, automaticamente pega essa quantidade de hora extra e te paga proporcional aos 50% da hora, tá bom? Então o que acontece? No caso de banco de horas de uma pessoa que vai ser demitida por justa causa, ele vai receber de acordo com as regras estabelecidas no coletivo. Ele vai receber tranquilamente, só que não pode ser inferior a 50% da hora normal. Em resumo, o princípio geral que conduz a relação dos contratos é de execução de boa-fé, ou seja, por maior contrato de trabalho e assim por diante. Definição de empregado e empregador. Vou resumir aqui para não ficar tão longo. Empregado, quem presta um serviço, quem vende sua hora de trabalho. Empregador, quem compra e paga um valor a partir disso, seja esse empregador pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, para finalizar, sindicato. Vocês sabiam que o sindicato, ele tira uma parcela do seu valor anualmente quando você vai lá, por exemplo, você está no contrato, tem lá, você deseja contribuir com o sindicato da sua categoria, por exemplo, dos industriários, no caso vocês são industriários, você concorda em tirar uma porcentagem do seu salário e dar para o sindicato? Se você concordar, anualmente é tirado essa porcentagem do seu salário que vai para o sindicato. Esse sindicato é como se fosse um representante seu perante a empresa. Ele vai exigir seus direitos e assim por diante. Se você quiser paralisar, fazer uma greve, sozinho você não pode, mais seus colegas. Se um sindicato não concordar que você, empregado, paralisou, você quer paralisar? Perfeito, mas é uma paralisação ilegal. Então o dono da empresa pode descontar do seu salário as horas que você está parado, tá bom? E até pode te demitir. Se for uma paralisação pelo sindicato que tem ali, seja legalizada, ninguém pode ser demitido e ninguém pode ter corte de salário. Tem que ser legal perante o sindicato e perante o Ministério do Trabalho. Vou explicar para você de uma forma geral. Olha só. Cadê o sindicato? Vamos aqui. Entre os assuntos tratados em uma assembleia, por exemplo, fazendo um breve resumo, quando anualmente ou até mesmo a cada 2 anos, o sindicato se reúne com os donos da empresa, mais alguns empregados dessa empresa, que vão entrar em uma assembleia, que é uma reunião, aonde eles vão definir ajustes de salário, banco de horas, benefícios e assim por diante. Então, o acordo que for feito durante aquele período, por exemplo, daqueles funcionários, feito pelo sindicato, vai ser válido por 2 anos. Depois de 2 anos, precisa de fazer uma nova assembleia, porque tem outros colaboradores novos que não participaram daquela primeira reunião e que talvez não concordam com os pontos que discutiram naquela época, e assim por diante.
Só que, por exemplo, vocês vão ver que tem a contribuição sindical. Vamos lá. A Constituição Sindical está fundada na lei do artigo 8º da Constituição Federal. Traduzindo, ela é lícita. O artigo 605 da SLT dispõe que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical durante 3 dias, nas jornadas de maior circulação, local até 10 dias da data fixada para depósito bancário. Então, eles têm que informar o dia de contribuição. O recolhimento anual da contribuição sindical é realizada no seguinte formato: no mês de janeiro para os empregadores e no mês de abril para os empregados. Então, todo mês de abril vocês contribuem com o salário, caso vocês concordem. Hoje, depois da reforma trabalhista em 2017, vocês não sabem o que é pagar sindicato, não. Eu pagava estranho. Porque, por exemplo, eu não concordava, eu nunca me senti representado pelo sindicato da minha categoria, na época os professores. Eu nunca me senti representado, porque só pegava o nosso dinheiro, fazia ali umas faixinhas, manifestação, acabou, só isso. Só que tem um fator. Depois de 2017, dessa reforma trabalhista, o empregado escolhe se paga ou não o sindicato. Se ele não se sentir representado, ele não precisa pagar. Então, houve esse corte dessa relação de obrigatoriedade. Só que a porcentagem continua a mesma. A distribuição dos valores referentes ao recolhimento da contribuição sindical é feita de acordo com a lei. Para os sindicatos, 60% vai para os sindicatos, tá bom? Federação 15% e confederações 5%. Vocês sabem que o Senai ele é uma federação, então a gente recebe mantimentos dos sindicatos. Dessa contribuição sindical, o Senai é mantido por isso. É por isso que o Senai é mantido. Depois de 2017, houve uma queda brusca de arrecadação. Por quê? Já que o empregado não é obrigado a pagar o sindicato, e se ele não concorda, ele não paga, ele não contribui. Então, os sindicatos, as federações, como o Sistema S, e as outras confederações, que é um monte de sistemas, por exemplo, se eles não concordam que são representativos, esse pessoal não recebe esse financeiro, tá bom? Porém, o sindicato tem lá seus pontos bons e seus pontos ruins. Eu não gosto de sindicato, é uma opinião minha, vocês podem ter de vocês. Alguns gostam de sindicato porque se sentem representados, correto? E outros já não gostam dos sindicatos porque não acham que o representa. A partir disso, em 2017, foi informado que, se, por exemplo, suponhamos que vocês aqui, 10 de vocês formam uma comissão, não precisam de sindicatos, não vai precisar de um sindicalista. 10 de vocês formam uma comissão e vão falar com o diretor da empresa e do RH, e vocês representam os próprios funcionários dessa empresa, não precisando de que um sindicalista venha de uma outra situação e venha dar pitaco. Então, vocês da empresa resolvem as situações da empresa, entendeu? Só que aí precisa, alguns são contras e outros a favores. Alguns são contras falando que os funcionários não têm conhecimento, e outros são a favor que somos na nossa realidade, está dentro da nossa realidade, então a gente sabe o que a gente está pedindo. Então, isso vai de acordo com cada um, tá bom? Então eu deixo aí livre para o seu pensamento. Aqui é uma exposição livre, estou explicando para vocês como é que é os dias de hoje, tá bom? Logo após, vocês podem ler com mais calma isso aqui, vou deixar um tempo para não estender mais. Vocês vão voltar aqui e tem 2 materiais que vocês devem ver. Esse, que é a relação trabalho e emprego, e de preferência esse aqui, reforma trabalhista, que vai ser útil para vocês fazerem a atividade. Como é que vai ser essa atividade? Vamos lá. A atividade, ela vai ser entregue até meio-dia, onde vocês virão aqui em atividades, Fórum 1, reforma trabalhista. Dentro da reforma trabalhista, o que vocês vão fazer? Reforma trabalhista. Discuta com seus colegas se a reforma trabalhista de 2017, que vigora, significa que ela está válida até hoje, ou seja, é válida desde 2019, foi um benefício ou um malefício.
Se baseie na aula em uma pesquisa na rede para formar sua opinião. O que a gente quer? Que você tenha a sua opinião sobre, que você forme o seu conhecimento, que você queime a sua cabeça se você concorda ou não com os benefícios ou os malefícios que, dependendo do seu ponto de vista, vieram com a reforma trabalhista. Professor, mas eu não conheço a reforma trabalhista. Perfeito. Essa, por exemplo, do sindicato que eu falei, é uma das várias. Por exemplo, tem aí que vai mostrar para vocês, principalmente nesse vídeo, as demais formas trabalhistas que foram modificadas, tá bom? Então, nessa modificação, vocês vão formar a opinião de vocês.